Com mais 638 mortes e 33.445 casos novos nesta terça-feira, o Brasil chegou a 170.179 mortes e 6.121.000 casos confirmados da doença do coronavírus de 2019. A média diária de mortes dos últimos 7 dias foi em 491, uma alta de 54% em 2 semanas. Está subindo em 10 estados. A média diária de diagnósticos dos últimos 7 dias está em 30.350, alta de 34% em 2 semanas. É a maior desde 20 de setembro. Mais preocupante ainda é o aumento da taxa de transmissão calculada pelo Imperial College de Londres, que passou de 1,1 para 1,3 em 2 semanas. É a maior desde maio. Isto significa que de cada 100 infectados, contaminam 130 pessoas, sinal de que a pandemia está fora de controle. Pela primeira vez desde 25 de junho, morreram mais de 2.000 pessoas nos Estados Unidos num dia. O país bateu o recorde de hospitalização pelo 15º dia seguido, com 88.000 pessoas internadas. Até agora, os Estados Unidos somam quase 12.600.000 casos confirmados e 260.000 mortes. O mundo se aproxima de 60 milhões de casos confirmados e 1.409.000 mortes. Cerca de 41 milhões e meio se recuperaram, 17 milhões estão em tratamento com casos suaves e 103.000 pacientes estão em estado grave. A Europa passou de 16 milhões de casos e se aproxima de 366.000 mortes, mas o confinamento está reduzindo o contágio. Ao anunciar um relaxamento progressivo depois do reconfinamento iniciado em 30 de outubro, o presidente Emmanuel Macron afirmou que o pico da segunda onda passou e anunciou que a vacinação na França não será obrigatória, deve começar em dezembro, início de janeiro. A União Europeia já garantiu 1 bilhão e 900 milhões de doses de vacina. Macron estabeleceu uns marcos para acabar com o confinamento, no máximo 5.000 casos novos por dia. Nesta terça-feira foram 9.155 e entre 2.500 e 3.000 pessoas em tratamento intensivo. Hoje são 4.300. A meta é atingir estes números até 15 de dezembro, quando o confinamento será substituído por um toque de recolher das 9 da noite às 7 da manhã, com 2 exceções nos dias 24 e 31 de dezembro. O lema de Macron passou de testar para testar, proteger, alertar, tratar e, no futuro, vacinar. A partir de sábado, todas as lojas francesas poderão abrir até 9 da noite, seguindo normas de segurança rigorosas, mas bares e restaurantes vão continuar fechados até 20 de janeiro. Até agora, a França registra 2.154.000 casos confirmados e mais de 50.000 mortes. Para reabrir totalmente a França, o presidente quer impor um isolamento obrigatório dos contaminados como parte da estratégia para conter o contágio. Hoje, a quarentena é voluntária. Há uma proposta em debate na Assembleia Nacional da França de multar quem estiver contaminado e não se isolar em 10.000 euros, o equivalente a R$ 63.880. Na Espanha, as sanções e multas monetárias podem chegar a 600.000 euros, cerca de 3.833.000 reais. Na Itália, violar a quarentena pode dar prisão. A pandemia pode ter sido resultado de uma mutação do coronavírus chamada de 614G, identificada em janeiro na China. Seria a cepa do vírus responsável pela tragédia no norte da Itália e em Nova York no início da pandemia no Ocidente. A hipótese é de um estudo do Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos. Não há indícios de que esta mutação do coronavírus cause casos mais graves e mais mortes, mas pode ter acelerado a transmissão. Seria responsável pela segunda onda na Coreia do Sul, no Japão e no Vietnã, onde teria provocado um surto na praia de Da Nang, depois de mais de 100 dias sem casos novos no país. O ex-secretário do Tesouro americano Lawrence Summers e o economista David Cutler, ambos professores da Universidade de Harvard, estimam que o custo total da pandemia para a economia dos Estados Unidos será de 16 trilhões de dólares, 86 trilhões de reais, 75% do produto interno bruto da maior economia do mundo. Com a promessa de vacinas
e o início da transição para o governo Joe Biden nos Estados Unidos, as bolsas de valores subiram no mundo inteiro, o petróleo também. Em Nova York, o índice Dow Jones bateu recorde e fechou acima de 30 mil pontos pela primeira vez. Uma das consequências da pandemia foi acelerar a transição para o digital, inclusive financeiramente. O dinheiro, que sempre foi visto como algo sujo, por passar de mão em mão, é cada vez mais rejeitado. Nos Estados Unidos, mais da metade dos consumidores quer parar de usar papel moeda, o dinheiro de plástico, os pagamentos digitais. Por outro lado, aumentam o risco de fraudes em grande escala. Não é mais preciso roubar dinheiro em espécie, basta fazer uma transferência. Além dos golpes habituais de bancos e lojas falsas, os criminosos estão oferecendo serviços de saúde em troca de consultas, equipamentos de proteção e medicamentos, pedem dados pessoais. A Polícia Internacional, a Interpol, descobriu nos primeiros 4 meses do ano mais de 900 mil mensagens de spam, 700 ataques de vírus cibernéticos e 48 mil sítios piratas. Muitos bandidos se ofereceram para ajudar idosos como se fossem de instituições de caridade. Na Austrália, uma gangue se passou por representante do órgão regulador do setor elétrico e pediu dados bancários, prometendo reembolso pela conta de luz. O risco será ainda maior com a internet das coisas. Até 2030, o número de objetos conectados da rede mundial de computadores deve pelo menos dobrar. Com a Black Friday que se aproxima, será na próxima sexta-feira, é preciso redobrar os cuidados. Nesta terça-feira, a Quarentena News entrevistou o desembargador Verson Rego, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele aconselhou a nunca, jamais, nunca mesmo, clicar num link recebido por e-mail, SMS ou WhatsApp. Você mesmo deve ir ao site da empresa, faça sua compra e tire fotos ou imprima as páginas como prova para uma possível reclamação futura. Prefira empresas de comércio eletrônico conhecidas, consulte as avaliações e os rankings para conferir se são confiáveis. Não acredite em ofertas baratas demais. Se tiver problema, procure o serviço de atendimento ao consumidor da empresa, que precisa ter uma sede física. Os sítios como Reclame Aqui, as Procuradorias de Defesa do Consumidor, os PROCONs, e se não adiantar, recorra à Justiça. Causas no valor de até 20 salários mínimos não precisam de advogado nos juizados de pequenas causas. Para não cair em falsas ofertas, é preciso olhar os preços antes da Black Friday para não receber descontos falsos sobre preços aumentados. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância se tiver de sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.